Márcia Paz de Arruxo. Então vamos aqui dar continuidade à pregação do Cláudio Duarte. Vamos lá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Tomara que os cachorros não latem, né? Que eu tenho aqui que não latir. E é muito chato isso. Assim, tá ótimo. Então deixa eu colocar aqui, tá, Marcos? Vamos lá. Entendeu? Você já deu uma olhada? Olha aí, pá. Olha aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não. Jesus. Fala com a pessoa, o que tem aí é 5 pães e 2 peixes. Assim. Entendeu? Você já deu uma olhada? Olha aí, pá. Olha aí. Não vai rolar. Isso é muito pouco para tanta gente. E Jesus está dizendo, você não está entendendo, filho. Isso é pouco na sua mão, na mão do menino, na mão do Pedro, na mão deles. Na minha mão, não tem esse negócio de pouco. Eu vou mostrar a vocês o que eu sou capaz de fazer com o que você tem. É isso que eu quero que você entenda. Pegue o que tu tem. Repita assim, o que eu tenho. Isso aí. É o que tu tem. Não peça dinheiro emprestado. Pega o que você tem e aproxime o que você tem de Deus, você vai ver o que Ele pode fazer. Entendeu? Tá, mas aproximar o que você tem de Deus e aí você vai ver o que Ele vai fazer, como? Como é que é isso? Pega o que você tem, não peça emprestado, não peça dinheiro emprestado. Mas peça o que você tem, pega o que você tem e ofereça diante de Deus, né? Então vocês vejam, pega o que você tem e ofereça diante de Deus como? A pergunta é essa. Ofereça diante de Deus, dando dízimos e ofertas com pouco que você tem para que Deus possa dar muito. Né? Veja bem, olha isso. Veja. É isso que eu estou entendendo aqui, amados. Ó. Você tem e aproxime o que você tem de Deus, você vai ver o que Ele pode fazer. Ó, veja bem. Estou falando para pessoas que dirigem igreja, líderes de grupos, de células, pessoas que... Sim. Veja. Entendeu? Não fica com essa mão na sua mão, na mão do menino, na mão do Pedro, na mão deles. Na minha mão, não tem esse negócio de pouco. Eu vou mostrar a vocês o que eu sou capaz de fazer com o que você tem. É isso que eu quero que você entenda. Pegue o que tu tem. Repita assim, o que eu tenho. Isso aí. É o que tu tem. Não peça dinheiro emprestado. Pega o que você tem e aproxime o que você tem de Deus, você vai ver o que Ele pode fazer. Vocês vejam que ele falou, pega o que você tem, não peça dinheiro emprestado, ou seja, o que você tem é dinheiro, você tem pouco dinheiro, aproxime diante de Deus, ou seja, dê para Deus. Vocês estão entendendo? Ele falou um dinheiro justamente para a pessoa dar o pouco que tem na igreja, né? Como dízimos e ofertas, para que Deus possa abençoar. Vocês vejam bem, e sendo que o verdadeiro não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele não requer nada de nossas mãos. Além dele não habitar aqui, tempo feito por mãos humanas, ele não requer nada de nossas mãos. Ele não quer nada que nós façamos para ele. Né? Como está escrito em Atos 17, 25. Né? Nem tampouco ele requer nada de nossas mãos, pois ele mesmo que nos dá tudo. A vida, o fôlego e tudo mais que nós precisamos. Então vocês vejam bem, esse Deus aqui é limitado que ele está pregando, que é realmente Deus terrão que habita nos templos. Porque para esse Deus fazer alguma coisa, fazer um milagre, ele precisa do seu esforço. Ele precisa do seu pouco para você dar o seu pouco para ele. E sendo que o verdadeiro, ele não quer nada de nossas mãos. Então vocês vejam que são dois deuses, né, que existe e que os pastores, líderes religiosos que não são pastores, porque o único pastor é Yahushua, ele vem pregar o Deus falso que habita aqui, ó, que é um Deus limitado, que necessita do seu esforço, como o próprio Cláudio Duarte falou, que ele precisa do seu esforço. E sendo que o verdadeiro,
que Yahushua veio anunciar, ele não quer nada de nossas mãos. Então vocês vejam que são dois deuses diferentes. E além do verdadeiro Yahweh não querer nada de nossas mãos, ele não está aqui nesses lugares. Então vocês vejam bem. Vamos continuar. Entendeu? Não fica com essa mulher sua, com esse marido seu. Entendeu? Nossa, pastor, eu estou precisando, não está precisando de nada. Você está precisando de Deus para pegar essa tralha e fazer um troço bom. Então vocês vejam que na cabeça deles, né, eles botam para as pessoas, esses líderes religiosos que não sabem de nada, que a pessoa tem que ali viver condicionada à religião, obedecendo às normas, às doutrinas da religião que eles impõem para o povo. Então, você fica com esse teu marido que é uma tralha, fica com ele que Deus ele vai resolver. Então, vocês vejam que tem muitas pessoas aí com o marido que bate, que espanca, que trai, que não trabalha. Eu sofri muito, amados, com meu ex-marido. Sofri muito. E eu continuei com ele por quê? Por causa do carro, por causa do carro não, por causa do fardo da religião. Então, por esse fardo, por eu achar que eu estava errado, eu continuei com ele sofrendo. Eu só me separei dele, pedi o divórcio, porque eu cheguei a uma depressão profunda. E o líder religioso que me liberou, vocês vejam bem, o líder religioso viu que ele não queria nada, que ele não estava por aí com nada, que eu ia morrer de depressão. E aí assim, ele me liberou, me divorciar do meu ex-marido. Vocês olhem como é que o sistema faz. Então, o marido espanca, tipo, eu tenho uma amiga minha que eu já tenho tempo que eu não falo com ela, e ela é da igreja. E o marido dela também é da igreja. Ele é da igreja, veja bem, da igreja também. Ela me disse uma vez que ele acordou ela puxando no cabelo dela. Aí eu, que isso? Ela, sério, Elisete, ele tava puxando meu cabelo. E ele me bate, eu falei, vem cá. E por que você não denuncia ele? Você não conhece a Lei Maria da Penha? Ela, eu conheço, Elisete, mas eu tenho pena dele porque ele é o pai dos meus filhos. Eu falei, é? Eu falei, e ele não tem pena de você, porque você é a mãe dos filhos dele, né? Porque se você não tomar uma decisão agora, querida, o que vai acontecer? Seus filhos vão ficar sem pai e sem mãe. Por quê? Porque vai chegar uma hora que ele vai te matar e você vai ser enterrada. E ele vai ficar fugitivo, seu filho vai ficar sem pai e sem mãe. É isso que você quer para os seus filhos? Aí eu perdi o contato dela, né? Só tenho ela no Face, mas tem tempo que eu não entro no Face. Vou ver se eu consigo o contato dela depois para saber como é que ela tá. Mas, vocês vejam bem, mas na cabeça das pessoas, os líderes religiosos colocam, não, o teu marido ele te bate, o teu marido ele te trai. Olha, o teu marido, você não pode se separar, você tem que ficar ali porque Deus vai fazer. Amados, Yahweh, ele não faz nada se a pessoa não quiser. Não adianta você ter um marido beberrão em casa, se ele não quiser mudar, se ele não quiser ir para Yahushua, não tem jeito, ele não vai mudar, amados. Ele não vai mudar. Então vocês vejam bem como é que é a mentalidade. Então a pessoa tem que ficar com a tralha, né? E deixar Deus fazer. Então as pessoas aqui estão tão hipnotizadas que elas ficam, não, mas Deus ele vai mudar meu marido, ele vai transformar meu marido. E aí a pessoa vive uma vida em depressão, sofrendo e ali crendo que Deus vai fazer, fazendo sacrifício, jejum para Deus mudar o marido dela, né? E fazendo um monte de coisa para Deus poder fazer, e a vida passa e a pessoa vive essa vida, acaba morrendo, às vezes até mesmo de depressão ou até mesmo se matando, porque a pessoa não aguenta. Tá? Porque eu não me matei porque Yahweh ele não permitiu, foi Yahweh que me guardou. Porque quantas vezes eu ouvia, se joga aí embaixo desse ônibus, de depressão que eu tinha. Quantas vezes eu ouvia para comprar chumbinho, para tomar chumbinho. Sabe? Então vocês vejam bem. E sendo que Yahushua, amados, ele disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Então a partir do momento que a pessoa está com um homem que bate, trai, que maltrata, que esculacha a mulher,
né, que desmerece a mulher em todos os sentidos, e a mulher continua, ela não está se amando. E Yahushua vai cobrar isso. Porque Yahushua, ele disse bem claro, nós temos que amar ao próximo. Não é só amar o próximo. A gente não tem que amar o próximo. Mas nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Mas para a gente amar o próximo, nós temos que nos amar primeiro. Porque nós nos amamos, nós vamos amar ao próximo e tratar ao próximo como a gente quer ser tratado. Então foi isso que a Yahushua ensinou. Mas aqui não. Aqui ele está dizendo que a mulher tem que ficar com a tralha, com o marido que a tralha, que Deus vai fazer. Então você dá o seu pouco. Então qual é o seu pouco? O marido bate, maltrata. Ah, então eu vou fazer um jejum. Eu vou fazer um jejum de 24 horas sem comer, sem beber água, para Jesus fazer um marido espiritual, para ele ir para a igreja. Vocês vejam que isso aí é utopia, isso é fábula, são fábulas. Tá? Isso tudo que eles ensinam são fábulas e que as pessoas acreditam, por quê? Porque preferem acreditar na mentira a acreditar na verdade. Entende? Então as pessoas estão enganadas na religião porque preferem a mentira no lugar da verdade. Né? Vocês vejam bem, deixa eu voltar aqui mais um pouquinho para a gente ver essa parte. E sendo que é totalmente contrário do que Yahushua ensinou. Porque Yahushua disse bem claro, se você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então veja bem. Entendeu? Nossa, pastor, eu estou precisando, não está precisando de nada. Você está precisando de Deus para pegar essa tralha e fazer. Olha. De pouco. Eu vou mostrar a vocês o que eu sou capaz de fazer com o que você tem. É isso que eu quero que você entenda. Pegue o que tu tem. Repita assim, o que eu tenho. Isso aí. É o que tu tem. Não peça dinheiro emprestado. Pega o que você tem e aproxime o que você tem de Deus. Você vai ver o que ele pode fazer. Entendeu? Não fica com essa mulher sua. Com esse marido seu. Entendeu? Nossa, pastor, eu estou precisando. Não está precisando de nada. Você está precisando de Deus para pegar essa tralha e fazer um troço bom. E ele pode. Ninguém tem. Então vocês vejam que na cabeça dele, ele bota na cabeça das pessoas que Deus pode fazer tudo pela pessoa se a pessoa der o pouco que tem. Tá? Tipo assim, um menino, ele tinha os 5 pães e os 2 peixinhos e ele cedeu, né, para o apóstolo, para o discípulo, e o discípulo levou para Yahushua e Yahushua multiplicou. Tá, beleza. Então você tem que pegar o pouco que você tem e oferecer a Deus. Se você está com um problema financeiro, você tem que pegar o pouco que você tem e dar na igreja de dízimo para Deus fazer alguma coisa por você. Tá? Se você tem um marido que te bate, que te agride, ou o marido tem uma mulher também que maltrata ele, então você tem que ficar com ela ali e esperar Deus fazer. Só que Yahu, ele é educado. Yahu, ele jamais vai fazer alguma coisa com uma pessoa se a pessoa não quiser. Yahu, ele não vai abrir a cabeça da pessoa e botar juízo, né, no marido que bebe, no marido que não quer nada com a esposa, vai botar juízo, vai fazer alguma coisa para obrigar ele, de maneira nenhuma. Tanto é, a verdade que eu estou falando, que o próprio Yahushua diz, vinde a mim. Ele deu a ordem, vinde a mim, não é para ir à religião, é para ir a ele. Indo a ele, ele vai levar o Pai, e o Pai nos enche do Espírito. Mas é para ir a ele, mas só vai a Yahushua aquele que quer. Entende? Então, se aquele que não quer não for para Yahushua, não tem nem como Yahushua fazer, porque o Yahushua disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas se a pessoa não quer ir para Yahushua levar o Pai, Yahushua não pode fazer nada. Porque basta a pessoa, amado, querer, a pessoa que escolhe. Mas aqui ele está botando uma utopia, uma fantasia para a pessoa, que Deus ele pode fazer. E se o marido não quiser, que Deus pode fazer assim mesmo. Não, seja fiel. Vem na igreja, jejue que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Então vocês vejam que é uma lavagem cerebral que a pessoa não pensa, a pessoa não raciocina.
E a pessoa consegue ali ficar, tanto eu que fiquei 12 anos sofrendo com meus maridos, ali, ó, por quê? Por causa dessa lavagem cerebral de que Deus vai transformar a vida do meu marido. E eu acreditava fielmente que Deus ia transformar a vida do meu marido. Eu acreditava. Tanto que eu sempre quis ser mãe, né? E meus maridos sempre foi irresponsável, bebia pra caramba, usava drogas. E eu pensei assim, bom, vou fazer o seguinte, eu vou engravidar, porque eu engravidando, eu queria ser mãe. Mas eu engravidei também para ver se ele mudava o jeito dele. Para ver se ele fosse responsável e cuidasse do meu filho. Sabe o que aconteceu, amados? Eu fui pai e mãe do meu filho. Eu cuidei do meu filho sozinha. Sustentei ele sozinha. Então vocês vejam bem como é que são as coisas. E aí aqui ele ensina que não, a pessoa tem que ficar ali com a tralha com o marido, com a tralha com a esposa, que Deus vai fazer e não faz. Não faz por quê? Porque para ir algo fazer, a pessoa tem que querer. E para a pessoa querer, a pessoa tem que obedecer a voz de Yahushua, sair do engano da religião e ir para Yahushua. Porque se a pessoa não for para Yahushua, não tem como Yahushua levar o pai e não tem como o pai encher do Espírito e transformar. E o Pai não transforma a vida daquele que está ao seu lado e que não está em Yahushua. Não transforma, por quê? Porque cada um tem que estar em Yahushua. Então basta cada um, a escolha de cada um. Agora o que acontece é o seguinte, a pessoa que está em Yahushua e que está andando no Espírito, o Espírito dá suporte para suportar a adversidade do dia a dia, daquele que não está em Yahushua. Por exemplo, o marido não está em Yahushua, a esposa está. Então, o espírito que habita na esposa, que está em Yahushua, é um espírito de paz. Então, por mais que o marido não aceite que há aquela guerra, né, entre Terron e Yarro, porque Terron está no entendimento do marido, o marido não está no entendimento do espírito e a esposa está. Mas o espírito dá suporte para a esposa suportar. Mas a partir do momento que o marido chegar e maltratar a esposa e a esposa, não, eu não vou aceitar isso porque eu tenho que me amar. Ou o marido falar, olha, eu não quero esse Yahushua, então eu vou me separar de você. Entende? Mas se o marido não for para Yahushua, não tem como o pai e o filho transformar a vida dele. Por quê? Porque ele precisa, ele, escolher ir para Yahushua, amados. A escolha é de cada um de nós. Entende? Não basta a gente estar. É lógico que a Escritura diz que a esposa que está em Yahushua, né, santifica o marido, ou seja, purifica o marido. Certo? O marido está ali, né? A esposa está com o marido, ela está em Yahushua, ele não. Então ele é purificado porque a esposa está. Mas a vida dele não é transformada, por quê? Porque ele não está. Porque a transformação de glória em glória que Yahweh nos dá a cada um que anda no Pai e no Filho. Tá certo? Dá a cada um que anda no Pai e no Filho. Então a escolha é de cada um de nós. Tanto é verdade que o meu marido, ele crê no nome Yahushua. O meu marido atual, ele crê. Mas ele não está em Yahushua, ele ainda está preso no sistema. Ele saiu da igreja, não vai mais à igreja, mas ele está preso no sistema. Então vocês vejam que a vida dele não é transformada. A minha está sendo transformada de glória em glória. Porque eu ando no Pai e no Filho, eu ando no Espírito. Mas ele não anda no Espírito, ele anda na visão do sistema. Entende? Então, vocês vejam que são dois caminhos, que são, né, dois caminhos que é tipo o jugo desigual aí. Há um jugo desigual entre o meu marido e eu, tá? Só que eu não me contamino com a visão dele. Por quê? Porque é a minha visão no espírito. Então, por mais que ele está na visão física, na visão carnal, na visão do sistema. Quando eu digo visão carnal, é que ele não está na religião. Mas ele ainda acredita no sistema. Então, eu não compactuo com o entendimento dele do sistema. Por quê? Porque eu não acredito no sistema, porque eu creio em Yahushua e eu ando no espírito. Então, vocês vejam que o espírito, o pai e o filho, tem me transformado de glória em glória.
E eu tenho visto isso no meu viver, na minha vida, no meu modo de agir. E o meu marido, por mais que esteja comigo, ele não está com a vida transformada. Por quê? Porque ele não está em Yahushua. Ele não está em Yahu. Ele crê, mas ele não está. Não basta crer. A gente tem que crer e permanecer. Tá certo? Então, como ele não está com a vida transformada. Então, vocês vejam que depende da escolha de cada um de nós. Somos nós que escolhemos. Então, para a gente ir para o filho, nós temos que obedecer, nós temos que ir para o filho. Não é ir para uma religião ou seguir o sistema fora da religião, mas é ir para Yahushua, que é a porta estreita. E Yahushua leva ao Pai, e o Pai que nos transforma. Então, se a pessoa não for para o Pai, se a pessoa não for para Yahushua levar o Pai, não tem como nem o pai nem o filho transformar. Não é porque o pai e o filho não têm poder para transformar. Tem, mas só que eles querem a escolha de cada um, porque nós é que temos que escolher qual o caminho que nós vamos seguir. Então é fato isso. Mas aqui o Cláudio Duarte está ensinando fábulas, como entregue a tralha do seu marido para Deus, que Deus vai resolver. Tudo Deus vai resolver. E sendo que a vida passa, a pessoa vive aí sofrendo, né, sendo maltratada, e o marido não muda por quê? Porque ele não quer. E porque se ele quisesse, ele mudaria por quê? Não tem nem como a pessoa mudar, amados. É o próprio Yahweh que nos transforma de glória em glória quando nós estamos no Espírito. Tá certo? Então ele vai nos transformando de glória em glória. Isso de mudar, isso é mentira, isso é fábula. Nem Yahweh nos muda, nem Yahushua nos muda. Ele simplesmente transforma a nossa vida, tá? Nós não deixamos de ser nós, mas nós somos nós no caráter do Pai e do Filho. É diferente. Até porque nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, então nós temos que nos amar. Então, como a gente vai amar nós mesmos, se Deus vai nos mudar? Não tem como. Ele não muda, ele transforma. É diferente. Ele transforma nós no caráter do Pai e do Filho. É assim que acontece, é assim que está na Escritura. Então vamos continuar. Acredita. Ninguém fala amém quando eu falo isso. Porque tá todo mundo buscando uma rota de fuga, uma saída de emergência. Não tem rota de fuga. Pega o que você tem. Ah, pastor, eu quero sim uma igreja extraordinária. Então pega a igreja que você tem. Mas a igreja que eu tenho tem 100 membros. Quem disse que uma igreja extraordinária tem que ter 1000? Vocês vejam que ele está falando de igreja, de ir à igreja, né? Tipo, eu quero uma igreja extraordinária, mas ele não fala em momento nenhum da pessoa ser a igreja. Mas a pessoa tem que ir à igreja, o templo físico, onde o Altíssimo não habita. E ele sabe que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. O Cláudio Duarte sabe muito bem o que ele está falando. Vamos ver aqui, amados, uma coisa. Deixa eu ver aqui uma coisa. Biografia do pastor Cláudio Duarte. Eu vou colocar assim, porque ele se denomina pastor, né? Vida e biografia. Quero só ver se ele tem teologia. Que não é teologia, é teologia, que é o Deus que eles aprendem. Olha, pregar a palavra do Senhor de uma forma bem-humorada e descontraída, isso fez com que o pastor Cláudio Duarte se tornasse conhecido não apenas por membros da Igreja Batista, a qual ele pertence. Ah, tá, eu não sabia nem que ele era da Igreja Batista. Atualmente, seus livros, DVDs e vídeos no YouTube são vistos por dezenas de milhares de pessoas, inclusive de outras religiões, que buscam uma interpretação do Evangelho sem engessamentos, com mais leveza e proximidade. Veja, inclusive de outras religiões, ou seja, o ecumenismo, né? Eu só estou querendo saber aqui... tá, vamos continuar, só para a gente ver aqui a biografia dele, né? A infância e a juventude de Cláudio Duarte não foram nada fáceis. Essas duas fases foram marcadas por muitas dificuldades e provações que ele passou com a família.
A fé foi o que lhe sustentou nesses momentos e permitiu que ele se mantivesse firme. Então, no ano de 1992, converteu-se na Igreja Batista Nacional, da qual é pastor nos dias atuais. Vocês vejam que a fé foi o que lhe sustentou nesses momentos e permitiu que ele mantivesse firme. Por quê? Porque a fé é um caminho que leva a gente ou para a verdade ou para a mentira. A fé é o caminho, não, desculpa, a fé é o veículo. A fé é o veículo que nos leva para o caminho da verdade e para o caminho da mentira. O caminho da verdade é Yahushua, o caminho da mentira é religião. E vocês vejam que a fé levou ele para o caminho da mentira, que é a religião, tanto que ele se converteu-se na Igreja Batista Nacional, ou seja, ele é convertido à Igreja Batista Nacional. Ele não é convertido a Yahushua. Ele é convertido à Igreja Batista Nacional. Então vocês vejam bem. Assistindo às suas pregações não pode parecer, mas Cláudio Duarte já fez a linha mais introspectiva. Ele mesmo conta que o bom humor veio, pelo contrário, pelo contato com fiéis mais jovens e também com uma forma de transmitir a mensagem de Deus a esse público. Ou seja, a irreverência não foi um instrumento de marketing, mas acabou sendo importante na divulgação do trabalho do pastor. Hoje, seus cursos são marcados por piadas dentro do contexto bíblico e por temas que pertencem ao cotidiano de todos. Tá, eu estou querendo saber aqui se ele fez teologia. Deixa eu ver aqui. Aqui não está dizendo se ele fez teologia. Peraí, deixa eu tirar aqui, eu vou ver outra aqui. Vamos ver esse aqui. Eu quero ver se ele fez teologia. Cláudio Roberto Pires Duarte, mais conhecido como Cláudio Duarte, é um ex-técnico, ex-futebol. Não, isso aqui é jogador. Não, eu quero pastor, filho. Eu quero pastor Cláudio Duarte. Vamos botar nisso aqui. Ai. O religioso, olha isso, o religioso pastor Cláudio Duarte, ele é religioso, vocês vejam bem. Então, ele não está em Yahushua, porque Yahushua não é religioso, nem tampouco pai. Vocês vejam bem, o religioso já começou por aí. Pastor Cláudio Duarte conquistou seus fiéis evangélicos através de cultos simples e bem-humorados, utilizando-se do termo comum e falando sempre de forma engraçada sobre tema bastante polêmico. O pastor fidelizou seus seguidores e se destacou entre fortes nomes vinculados à religião. Vinculados à religião, não a Yahushua. Vocês vejam bem. Né? Então aqui, ó. Atualmente, o pastor Cláudio Duarte possui mais seguidores públicos e fiéis que outros colegas, inclusive o pastor Cílio Malafaia, Marco Feliciano, até mesmo o bispo Edir Macedo e a bispa Sônia Hernandes, sendo conhecido e ouvido por adeptos de outras religiões e públicos em geral. Entre todos os seus cultos, também chamado de palestra, o que culminou em sua popularização foi um vídeo publicado na internet que mostra a polêmica oração de divórcio. Tá. Mas... Ai. Cadê? Eu tô querendo saber aqui se ele fez teologia. Né? É isso que eu tô querendo saber. Cadê? Eu acho que não vai dizer não, mas eu acho que deve ter sim, sabe? Bom, enfim. Enfim, né? Vocês vejam. Cláudio Duarte. Vamos ver aqui se tem alguma coisa aqui nesse daqui, né? Porque ele também faz livros. Tá difícil, né? Vamos ver. Mas não fala se ele é teólogo. Mas eu tenho pra mim que ele é teólogo. Não, tô fora. Eu tenho pra mim que ele é teólogo. Deixa eu ver essa aqui, notícias gospel.
Ai, ai. Cadê? Aqui ele tava sem a barba, aqui ele já tá com a barba, olha. Não diz, né, amados? Não diz. Aqui, ó, tudo junto, político, tá certo? Pra você ver, político, religião, tudo misturado, é tudo junto e misturado. Aqui sem barba, né? E agora com barba para poder incrementar aí o ecumenismo, né? Com o judaísmo, né? Que é tudo junto, é tudo a mesma coisa. Então, vou parar por aqui. Não consegui achar se ele é teólogo ou não, mas eu tenho para mim que ele fez teologia, tá certo? Né? Eu tenho para mim que ele fez teologia. Então, vou encerrar por aqui esse vídeo que já passou muito tempo. Mas o fato é, ele sendo teólogo ou não, ele sabe que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. E que ele também não quer nada de nossas mãos porque está escrito. Então ele sabe. Tanto ele sabe que ele ocultou, né, a parte do apóstolo Shaul, que a gente aqui conhece por Paulo, que ele disse que ele estava no navio e que tinha preso, mas ele não disse que o apóstolo Shaul estava na condição de preso e que ele foi preso justamente por estar em Yahushua e que os líderes religiosos, com os mestres da lei, os políticos da época e os maçons, que eram sumos sacerdotes, que hoje são conhecidos como maçons, que mandaram prender o apóstolo Shaul e matar. Isso ele não disse. Então vocês vejam que ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está falando. Tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sininho para receber notificações. Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua. Até a próxima.